Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Saúde Sagrada. E hoje, para falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, eu tenho aqui duas convidadas muito especiais, a Renata e a Dione, que são duas psicólogas que trabalham no Sagrada Família. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada, é um prazer Claudine. estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Vamos começar aqui pela Renata. Renata, eu gostaria que você se apresentasse, falasse sobre a tua especialidade, de que idade a que idade você trabalha, né? As crianças, jovens, adolescentes, adultos. Então, se apresentar um pouquinho para o nosso público. Então, eu sou Renata, né? Trabalho no Sagrada já há 14 anos. Eu tenho especialização em neuropsicologia. E no momento eu trabalho com o público mais infantil, né? Então, e com o pessoal da FASF também. Então, atendo o pessoal da faculdade. Então, acho que é isso, né? Muito bem. E Dione? A Dione já é mais... Eu sou a mais velhinha da casa e fazem 26 anos que eu estou no Sagrado como psicóloga escolar. Eu falo que fui a pioneira em Ponta Grossa. Ponta Grossa não tinha psicólogo sendo contratado pela escola, pelo colégio. E a irmã, né, como sempre ela é ousada, ela investiu nessa área. E hoje nós somos em duas profissionais dentro do colégio. Além do colégio, eu também trabalho no consultório, sou psicóloga escolar, sou neuropsicóloga também. E a minha área mais é a terapia familiar. E eu atendo no Sagrada Centro, a parte da manhã e da tarde, com as crianças, não, os pequenininhos, é a Rê que cuida. E os maiorzinhos eu ajudo a Rê e o ensino médio também, no centro e na sede auxiliadora. Muito bem. A gente tem bastante alunos hoje, né? E é justamente para esse público também que eu gostaria de falar hoje. Tanto os alunos da Faculdade Sagrada Família, o pessoal da enfermagem, né? Nós temos a Faculdade de Enfermagem, que é de interesse nosso, a questão da saúde mental. Mas também quero falar para os pais que têm crianças, adolescentes, porque o que a gente tem visto é que tem muitas crianças e adolescentes com acometimento de saúde mental hoje, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho o que mais aparece, questão da ansiedade, questão da depressão, o que antes, se a gente voltar uns 10 anos atrás, a gente não via isso nem muito em adulto, né? Quem dizer falar de uma criança com ansiedade, de um jovem com ansiedade, e como que vocês veem isso, como que está essa procura dentro dos consultórios, ou próprio dentro dos acionamentos, acredito que sejam as pedagogas, acionam vocês quando necessário, né? Como que acontece isso? O que vocês mais têm visto? Bom, o que eu acho que nós duas percebemos, né, que a grande maioria procura realmente por questões de ansiedade, primeiramente. São sintomas, são os primeiros sintomas, na verdade. Tem claro, tem outros comportamentos, emoções, isso. Mas nós acreditamos mesmo que mais é a questão da ansiedade, né? Porque por causa da vida corrida que a gente está vivendo, não só deles, mas dos pais também, tudo é para ontem, a questão da tecnologia tem avançado demais e estimulado demais desde criança, de pré-escola, e tudo isso na questão mental vai aumentando. Então, lógico, tem um pensamento acelerado. Então, eles querem tudo para ontem, o imediatismo, coisas, né? Isso. E aquela coisa assim da ânsia de um futuro. Então, que é a característica maior da ansiedade, é aquela coisa do, meu Deus, como é que vai ser no futuro? A resistência em crescer também é um dos gatilhos para a questão da ansiedade, porque a resistência, tem muita criança e adolescente resistindo em crescer, porque o crescer demanda responsabilidade, demanda um monte de outros fatores emocionais e muitos não têm essa estrutura emocional. E daí acaba desencadeando essa ansiedade. Aí vem a preocupação com o Setembro Amarelo, porque junto com isso, o primeiro enfoque é a questão da ansiedade. Mas logo depois vem uma tristeza muito grande. E isso é bom a gente falar porque existe uma diferença entre uma depressão e o sentimento de tristeza. Isso é importante, né? Porque às vezes a gente acha, tá depressivo. Mas e não é, e é tá uma triste. tristeza.
Então, até para levantar uns sintomas, que é a ansiedade, tem que acontecer mais de 6 meses. Senão, não é caracterizado como uma ansiedade. Mas os pais ficarem atentos a isso, como você falou. Porque as primeiras pessoas que a gente vê, acaba sendo na escola que aparece. E os pais, nossa, mas eu não tinha percebido que ela estava... Porque tudo estoura na escola. Eu, particularmente, eu sou apaixonada pela psicologia escolar, porque realmente ali é que estoura tudo dentro da família. E você tem como ajudar os pais e as crianças através do colégio. Sem dúvida. E muitas vezes até a criança se sente mais à vontade, talvez, de falar coisas que talvez não tenha oportunidade de falar em casa. E como você bem retratou, Dione e Renata, eu acho bem interessante, porque a vida corrida dos pais muitas vezes impossibilita ou prejudica o olhar dos pais para com os filhos. Então, chega cansado, daí o filho já fez a tarefa, o filho está dormindo e vira aquela rotina. E na sala de aula, eu acredito que a professora tem mais... um olhar talvez mais voltado. Os colegas, Cláudia. Os colegas também. Quem mais chega para nós assim é coleguinha. Que chega, ó, o meu amigo não está bem. Eu falei hoje de manhã, eu atendi 4 alunos que foram amigos do 2º ano lá, chegaram para mim e falaram, Johnny, tem que chamar a fulana, mas não fale que fui eu. Mas ela está passando por uns problemas muito graves, ela está muito triste, não está querendo vir mais para a aula. Então, entre eles vão se ajudando. E é uma porta de entrada que às vezes nem professor e nem família pode fazer. E o importante é ter vocês como apoio, porque sabem quem procurar. Agora, imagine se não tem o serviço de psicologia escolar. Exatamente. Aí fica como? Né? E aí as crianças ficam angustiadas, não tem para quem correr, né? E não tem uma válvula de escape. Então, o serviço, assim, o trabalho de vocês é primordial, né? Dentro da própria Faculdade Sagrada Família ali, a gente acolhe os adultos também, né? Que a gente fica pensando, meu Deus, e agora? Porque talvez a gente, como professor da área de saúde, tenha alguns alunos que se sentem à vontade em vir conversar com a gente. E a gente também fica, né? Por mais que eu seja enfermeira, mas eu não tenho o conhecimento que vocês têm de saber escutar, de saber acolher, de saber encaminhar, né? E a gente Mas a observa. nossa campanha agora do Setembro Amarelo é justamente isso. Você não precisa ser psicólogo, às vezes a pessoa precisa só escutar. E não precisa ter uma formação, mas escute, porque você escutando, você pode falar, não, vamos mandar lá para a psicóloga, ou vamos falar com a irmã Edith para ela falar com a menina, para encaminhar para os pais, para chamar os pais. Mas às vezes é só ouvir, porque quase não estão tendo o tempo de parar e ouvir. Tem poucos ouvidos hoje, né? Poucos dispostos ouvidos, a ouvir. E vocês acreditam que a tecnologia, como vocês colocaram, hoje eu entro lá e eu escrevo o que eu quero. Eu dou a minha opinião numa velocidade que eu não preciso nem mostrar meu rosto. Ao contrário, tem ouvidos que ouvem e tem os ouvidos que, né, simplesmente ignoram. Vocês acreditam que a tecnologia, ao mesmo tempo que aproxima, ela distancia? Com certeza. Né? Então, assim, eu falo que a tecnologia ela veio para o bem e para o mal também, né? A gente precisa estar muito atento a isso, né? Para usar com saúde, com sabedoria, né? E até levando para o lado infantil, né? Que aí seria mais o meu foco. Eu falo para os pais que precisam estar muito atentos ao uso dessas tecnologias também, o que essas crianças estão acessando, que tipo de conteúdo, porque muitas vezes esses conteúdos incentivam alguns comportamentos. Até desenhos, né? Exatamente. Então, antigamente os pais se preocupavam das crianças tá na rua, né? Ficou na rua até não sei que horas. Mas a mãe estava ali cobrando. Cadê fulano que não chegou? Chega, toma um banho, lava a mão e vem comer. Hoje em dia não, né? Hoje em dia eles combinam de brincar e com os avatares, né? Me encontra em tal hora que a gente vai jogar junto. Ok, se for uma criança da mesma idade. Agora a gente tem o que estamos percebendo é que estamos perdendo os nossos filhos dentro das nossas próprias casas, né? Então eu não sei com quem ele se relaciona, se realmente é uma outra criança ou se é um outro adulto. E tem mais um perigo para a questão de saúde mental. Por a questão ser muito virtual, eles estão estão mais enfocando amigos virtuais do que amigos físicos.
e nós estamos num processo meio de desumanização, porque você deixa de ter toque, não sabe mais abraçar, não sabe mais uma conversa olho no olho, porque daí entra numa condição mais introspectiva e daí desenvolve até quadros patológicos pelo fato de isolamento, pânico, porque daí quando é muita gente não consegue enfrentar muita gente. Por quê? Porque tá muito mais amigos virtuais do que os amigos físicos. Então, até para a saúde mental é necessário a gente resgatar essa coisa do contato um com o outro. Não, eles estão lá jogando online, mas os próprios pais aprenderem a jogar junto com os filhos para ter esses contatos com esses amiguinhos ou amigos, para proporcionar, não, agora nós vamos juntar todo mundo e vai fazer um churrasco para a gente conhecer quem que é quem. Ou vamos jogar uma bola, como antigamente, né? Coisa para a gente resgatar esse lado mais humano. Porque o toque é uma linguagem de amor. E o toque, ele cura. Uma fala, você conversando olho a olho, tem pesquisas que já confirmam isso. Que essa questão do olho a olho, você pode curar, às vezes, com um olhar teu. E a gente está perdendo isso por causa da tecnologia. Então, é bem o que a Rê falou. A gente tem que controlar, porque a tecnologia, ela tem muita coisa legal e a gente não pode ficar endemonizando a tecnologia. Mas tem que cuidar para a gente não perder esse foco nosso de ser humano, né? Tem que fazer o equilíbrio, né? Tentar equilibrar ali, porque senão a gente vai perder a mão ou para mais ou para menos, né? E essa questão da desumanização é bem verdade, porque afeto a gente não consegue transmitir pelas telas, né? E isso acaba distanciando. Então, ao mesmo tempo que eu falo com todo mundo, eu me sinto sozinha. Então, o sentir-se sozinho não quer dizer não ter interação, acredito eu, né? Você tem a interação, mas mesmo assim existe uma solidão dentro de mim. Eu tô com um contexto bem legal dentro do consultório, que é um menino de 16 anos. Foi diagnosticado com autismo, porque ele não tinha contato com muitas pessoas. Por isso essa questão da psicoeducação é tão importante. A gente foi fazendo levantamento com a família, filho único, neto único, não tem contato com outras crianças, só tinha os amigos virtuais. E até na última sessão ele me trouxe, eu dei de tarefa dele vir de Uber sozinho, que era tudo, a mãe levava e trazia. Ele já mudou na parte comportamental na escola, fez a carteira de trabalho, fez a carteira de identidade e ele veio todo faceiro me mostrando. Era outro menino. Mas por quê? Porque nós fizemos alguns vínculos pessoais com alguns amigos, parentes que ele nem sabia que ele tinha. Mas para resgatar esse lado mais, né, bem aquela coisa de relacionamento interpessoal. Você ter esse contato, porque pessoa com pessoa se machuca, marca, dói, fere, mas é o homem e o contato com o ser humano que você também pode ser curada. A mesma mão que bate e machuca é a mesma mão que pode curar. Isso tanto no contexto de amizade como no contexto familiar. É verdade, e aquela mão que salva, né? Porque se a gente for pensar agora num gradativo, ansiedade, depois vem a tristeza pode se transformar numa depressão, no estado depressivo. E aí pode chegar uma coisa que a gente fala tanto também no Setembro Amarelo, que é a questão do suicídio, né? Existem alguns sinais de alerta que a gente pode estar passando para os pais, para quem está assistindo a gente, que seriam importantes, né? Alguns sinais sentinelas, assim, que eu preciso olhar e observar se tem essa característica no meu filho ou em alguém que eu conheço e que eu não espere chegar no quase, na tentativa do suicídio, né? A gente quer agir antes disso, muito antes. Existe alguma coisa? Então, assim, esse indivíduo, ele vai demonstrar uma alteração de comportamento mesmo, né? Ele pode querer se isolar um pouco mais, né? Talvez, assim, até ficar mais em redes sociais, muitas vezes. Até agressividade. Isso. Coisa que a mudança de comportamento radical eu acho que é a maior característica. Varia muito de indivíduo para indivíduo também. Não dá para dar uma receita de bolo, digamos assim, porque tem alguns indivíduos que eles
permanecem em ambiente de trabalho, eles permanecem tendo aquela vida normalmente, mas você percebe que ele tá diferente, né? Então, assim, é muito... Às vezes é um comportamento sutil, mas você percebe a pessoa, ela vai pedindo ajuda, né? Então, o que é importante é você observar as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que você gosta, né? E que você convive, né? Esse comportamento também é estranho, as palavras, né? Não sei... Ele nunca tinha me respondido desse jeito, ele está respondendo agora desse jeito, coisas, né? Esses são os sinais básicos. Então, esse olhar que você estava falando, é esse olhar que os pais não podem perder com essa vida corrida que tem. Então, eu já vi situações de pai falando, olha, a mãe chegando desesperada, olha, eu quase caí de costa. Quando eu entrei no quarto do meu filho, eu pensei que tinha um homem lá, eu já estava chamando o meu marido. Quando eu abri a porta de novo, eu vi que ele, 14 anos, a perna toda peluda. E ela não tinha observado que os pelos do filho tinham crescido por causa dessa vida corrida. O olhar é o melhor instrumento dentro do contexto familiar para você observar esses comportamentos que normalmente ele não fala. E a questão da internet. Porque tem o coaching, né? Que é o coaching, aquela coisa do se cortar. Sim, o se cortar. Então, o se cortar é uma das coisas que os adolescentes, pelo contexto tecnológico que tem nas redes sociais, eles ensinam até o que é, como se cortar. E eu vou falar para os pais, não é uma questão, ele está se matando, por isso que ele está se cortando. Então, já tem estudos, o que é? Quando ele está cortando a primeira pelezinha ali da epiderme. E aquilo dá uma sensação de prazer, é como se estivesse matando a dor dele. Então, quando ele vai lá se cortar, não é porque ele está cortando os pulsos para se matar, mas muitas vezes é porque ele está querendo cortar a dor que ele está sentindo e ele não sabe expressar. Então, para os pais não entrarem nesse desespero, porque daí chegam para o filho, você está querendo se matar, você tem tudo. E por que você está fazendo isso? E nesse momento é que eles precisam do acolhimento. E assim, eu sempre falo, teve dúvida, procure uma ajuda. Acolha, converse e busque um profissional capacitado, que possa orientar essa família, possa avaliar a situação de uma forma com um olhar mais especializado mesmo. Porque tem pessoas que, assim, pensam, isso vai passar, pode ser que passe, né, que seja só uma fase, com certeza, né, isso é bastante comum também, que seja uma fase, mas em alguns casos, essa espera, ela é um tanto quanto perigosa, né, então eu acho assim, na dúvida, busque esse profissional, não tenha receio de correr atrás. Ou então, existem alguns casos, né? Por exemplo, eu não tenho até a questão financeira para buscar esse apoio. Existem instituições, tem o CAPS, né? O SUS, tem o próprio CVV, né? Que pode ligar pedindo ajuda para orientação, qual é o número? 188. Se for uma situação mais crítica, né? Então, assim, as pessoas, elas devem buscar informação, buscar um apoio ali naquele momento. Eu falo que não é pecar pelo excesso, né? Prefiro pecar pelo excesso do que não. Até a história do Setembro Amarelo é muito interessante, que fala muito do que a tia Renata, que a Renata estava falando. O Setembro Amarelo começou nos Estados Unidos em 1995, se eu não me engano, 85, com um menino chamado Mike. E ele tinha 17 anos, por isso a nossa preocupação com os adolescentes. Ele tinha um Mustang amarelo. E quem olhava para ele nunca ia imaginar que ele era triste, porque ele não apresentava sinais.
porque ele se dava bem com todo mundo, ele gostava de mexer no Mustang dele, e era um Mustang amarelo. E com esse mesmo Mustang ele se suicidou. Ele bateu o carro num poste, não me lembro de direito aonde. E ele se matou. E depois foram mexer nas coisas dele e ele escrevia uma coisa legal também, escrevia aquilo que ele estava sentindo, a dor que ele estava sentindo. Famílias, amigos começaram a fazer uma campanha, no começo silenciosa, entregando mesmo fitinhas amarelas, cartões amarelos, para aquelas pessoas que não falam, tem muitas pessoas que não falam da dor, elas começaram a entregar essas fitinhas amarelas para as pessoas, para quando elas estivessem com dor, não precisava falar, só entregava para a pessoa, ela já sabia, ó, ela não está bem, entregou a fitinha amarela. E depois, em 2005, veio para o Brasil, e daí foi assumido o Setembro Amarelo aqui também. O amarelo é justamente por causa desse Mustang amarelo desse menino chamado Mike dos Estados Unidos, e que veio para cá. Nós, no Sagrada, a gente colocou um símbolo também amarelo, mas em homenagem à irmã Edith, que ama girassol, a gente escolheu o girassol por causa da flor, né? Que ela dá de costas para o escuro e ela fica de frente para a luz. Ela busca a luz, ela busca a ajuda, ela quer sair do escuridão. Mesmo num tempo nublado, o girassol ele vai atrás da luz. E esse é o nosso símbolo que a gente trabalha durante o mês, né? Nós colocamos lá a caixinha com algumas sementinhas de palavras para ajudar. A gente tem a terapia de grupo que a gente vai começar hoje, até por sinal. Fizemos uma campanha em todos os sagradas, mas justamente buscando uma simbologia para ser bem concreta, tanto para crianças como os adolescentes entenderem. O girassol tem um porquê, por causa do Setembro Amarelo. Ir atrás da luz, né? Sair da escuridão. Sair da escuridão. Porque na escuridão tem sofrimento, tem medo, né? E é muito bonito esse significado. Realmente faz muito sentido, Faz né? muito sentido. Faz muito sentido. E o Setembro Amarelo também, a gente tem que falar daquilo que é ruim, que a gente falou até agora, mas também tem a parte boa, né? Que é o quê? É olhar para tudo isso de ruim que aconteceu, por exemplo, com o Mike, e pensar, não queremos que isso volte a acontecer, então vamos valorizar a vida. Isso. Na verdade, as nossas campanhas, a gente sempre prioriza isso. É verdade. Né? Saúde mental, buscar aquilo que faz bem no cotidiano, né? Agradecer os detalhes, porque para a gente produzir, por exemplo, ocitocina, gratidão, você não precisa tomar remédio para produzir ocitocina. Se você começar a agradecer nas pequenas coisas, você vai produzir ocitocina e vai dar as costas para o escuro. Mas então comece a agradecer as coisas mínimas. Uma água que eu estou tomando agora, uma caneca que nós vamos ganhar. Sim, já são suas. Por causa disso. Na hora que você ri, você libera essa ocitocina. E ela te dá mesmo essa vontade mais de... Ai, que bom. Ai, que gostoso. Então, vou ficar perto da Rê porque ela me faz rir, me faz bem. Então, a gente voltar esse lado para a luz. A ocitocina é o hormônio do amor, né? É aquilo que a mãe libera também. A mãe precisa liberar a ocitocina para poder amamentar a criança, né? Então, a ocitocina é quando eu tenho gratidão. E isso faz... A gente olha para o nosso corpo, né? Para a nossa espiritualidade, para o contexto psicológico e psicossocial que tudo nos envolve, né? Porque nós somos um ser integral. Não sou apenas parte de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. E nesse sentido de corpo, alma e espírito, tem coisas que hoje estão atrapalhando para que a gente se conecte nesse corpo, alma e espírito, que acredito eu que seja uma das coisas que fazem muito sentido, que além disso tudo a necessidade de silenciar, né? Porque o silêncio é necessário muitas vezes para que o silêncio numa medida de meditação, né? Vou meditar, vou silenciar. E hoje a gente vê os adolescentes, as crianças não conseguem silenciar. Ou eles estão na tela, ou eles estão no fone. Mas assim, o que tem no silêncio que te incomoda? Essas pessoas que são muito agitadas, a pergunta é, o que tem no silêncio que te incomoda? O que grita aí dentro? O que te atrapalha? O que você não quer ouvir que o silêncio te traz? Exatamente. Né? E quando a gente silencia, a gente medita,
quando a gente entra na meditação ou na oração, né, que cada um tem, para se conectar com um ser maior, que é Deus, tem uma glândula chamada glândula... Agora eu vou esquecer o nome, né? Então, nós temos a glândula pineal, que fica bem no centro do nosso cérebro, que também muitas vezes é chamado ponto de Deus. Quando a gente faz uma oração... Aciona ela. E as pessoas conseguem produzir mais melatonina. Estou com melaleico na cabeça, mas é melatonina. E a melatonina é o hormônio que nos ajuda a dormir bem, a descansar. Então, voltando à questão do hormônio da ocitocina, também tem esses outros hormônios que nos ajudam aqui a relaxar, a agradecer, a relaxar, a silenciar, né? A trazer o bem-estar, né? Então, que a gente consiga também falar para os jovens, para os adultos também, né? Nesse Setembro Amarelo, fazer atividades de silenciar um pouco, né? Vou sair um pouco dessa rotina, vou contemplar um pôr do sol. Nós estávamos falando agora, do girassol, né? Porque Exatamente. Não contemplar o pôr do sol, um silêncio, trazendo o teu eu para si mesmo, né? Isso intrinsecamente, fisiologicamente, só tem a fazer bem, né? E tem mais alguma atividade que a gente pode incentivar? Exercício físico, né? A base, eu falo que ajuda a você até produzir a serotonina, a ocitocina é a serotonina. E não existe, nós temos uma farmácia, né? Natural. Nós temos uma farmácia natural no nosso corpo. E a gente tem que aprender a usar ela. E a atividade física, por que a gente vê que tem muitos adolescentes entrando num processo depressivo, ansioso? Você vai fazendo levantamento, ela está presa demais dentro do quarto dela, no mundo dela, numa solidão, não solitude. Numa solidão e que realmente só vem trazer coisas negativas. Mas quando você faz uma atividade física, você libera essa serotonina também. Para quê? Para dar esse bem-estar, ajuda a produzir a ocitocina. Então, o exercício físico para adolescente, eu não gosto. Eu não... Empurra, leva, faz, vai na força do ódio. Mas depois que faz... Tem que se mexer, né? A gente vê pela gente. Vai perguntar para mim se eu gosto de levantar às 5:30 da manhã para fazer academia? Eu odeio, eu tenho vontade de matar meu personal às 5:30 da manhã. Mas depois eu vejo que aquela coisa dá uma descarga boa. Você se sente melhor. O dia é outro, né? Então, a gente tem que incentivar muito os adolescentes e crianças a fazer atividade física. E atividades físicas que eu li uma vez um artigo disso, até coloquei na minha tese do doutorado, que são atividades tanto para criança quanto para idosos. Atividades coletivas. Uhum. Que às vezes fazem atividades que são atividades sozinhas, né? E isso não interage com o outro. Então, não vai diminuir aquela questão da solidão. Então, ele precisa interagir. Então, a criança precisa ter um jogo em conjunto. O idoso também, né? Porque senão eu faço tal atividade, eu tenho um jogo aqui, eu jogo paciência, por exemplo, o idoso. Mas estou jogando sozinho, né? A criança também, eu jogo tal, mas é sozinho, você precisa interagir, né? Porque como você falou lá no começo, é o olhar, é o afeto, é o abraço, é tudo isso que tu... Uma risada. Uma risada, Então, como nós adultos, né, como gostamos de sair, eu acho que a gente pode deixar isso até de tarefa aí para o pessoal que está assistindo a gente, para aqui em setembro, aquele café com a amiga que faz tempo que você está marcado. Que tá prometendo. Setembro é o momento. Né? Isso aí. Gostei disso. Setembro é o momento de sair e se reunir. É o tempo de sair, jogar uma conversa fora, que aquilo não é um tempo perdido, é um tempo ganho. Investido. Né? E a gente precisa deixar da rotina consumir a gente todo dia para olhar para a gente e falar assim, nesse corpo que eu estou habitando hoje, o que eu vou fazer de bem para você hoje? Porque nós somos codependentes um do outro, né? Legal, a Cláudia, né? Tão bonita, minha amiga. Filósofa. É que a gente estuda um pouco, né? Para falar com vocês, eu tive que estudar um pouquinho também. Então, acho que deixar isso para eles. E com relação a vocês que veem mais essa questão na internet, existem alguns aplicativos que ajudam os pais a observarem com quem eles estão conversando. A gente pode deixar isso? Somos a favor. São a favor. São vários tipos de aplicativos, os pais têm que se adequar, porque tem uns que é meio difícil, assim, os pais vão falar, em vez de me ajudar, também tá me dando dor de cabeça.
somos a favor, porque ali você pode filtrar muita coisa e pode dar aquele limite que muitas crianças ainda não têm. Eles não têm maturidade para filtrar aquilo que eles podem ou não podem, com quem eles estão conversando. Então, eu acho que é nesse sentido. Não é ser invasivo, eu estou tirando a privacidade. Liberdade. Eu acho que criança e adolescente não tem isso, né? Porque eles ainda não têm a questão da maturidade, né? Vocês que são neuropsicólogos, acho que conseguem explicar melhor isso, É o controle inibitório, né? Para você ter essa maturidade, para restringir, você tem que ter esse controle inibitório. E para isso, não adianta. Às vezes tem que ser colocado para que eles possam realmente assumir até onde eu posso ir. Pode ficar bravo, pode xingar, pode fazer o que for. Mas a gente sempre prefere que os pais façam essa psicoeducação com os filhos para depois não pagarem um preço muito alto. Eu já atendi um rapaz de 26 anos, não saiu mais de casa, o pai e a mãe 80 anos, os pais procuraram, filho único, ele começou a jogar, ele jogava pôquer e jogava o pôquer. Ele estava com 130 quilos, não sabia pegar ônibus e os pais com 80 anos, o pai descobriu que estava com câncer. O que ia ser do piá? Então, para a gente não deixar esse nível, você investir nessa questão mesmo dos limites. Não é simplesmente pôr ao mundo, né? É formar um ser humano para uma sociedade. E você fala de um ponto, Cláudia, que para minha vida, eu tenho muito. Tem essa questão espiritual que a gente não pode negar e cada vez mais a ciência está comprovando isso. O quanto essa parte espiritual acaba sendo um apoio muito grande para os pais. Porque você tem uma base ali, né? E que você vê que faz a diferença no teu dia a dia, até para você buscar ajuda, porque tem hora que a gente não tem para onde ir. E quando você tem uma fé, você tem uma força que não tem explicação, que ela é sobrenatural, mas que ela te dá um sentido até para ajudar os teus filhos. Exatamente. Eu gosto disso. Eu tenho lido muitas coisas com relação a isso, né? Justamente é a questão aqui de entender o corpo humano, mas como que ela se relaciona e que não somos só isso. Então, existe algo maior, né? A gente acredita nisso. E vendo também, uma das minhas especialidades é a oncologia. E dentro da oncologia, eu vejo isso Você deve ver bem, ainda mais nessa área. Como que as pessoas que têm uma fé fortalecida conseguem passar por situações difíceis na vida, né? Eu estou trazendo aqui o câncer, mas existem várias outras situações difíceis que acontecem na vida que a fé nos ajuda a superar, né? A superar, exatamente. Não que não vá acontecer, não que não vá sofrer, não é nada disso, mas que vai ter como um alicerce na passagem disso tudo, né? Porque tem coisas que que a gente ainda não consegue explicar, né? Então, trazer essa questão é muito pertinente, né? Mas eu gostaria de saber se vocês gostariam de deixar algum recado para os nossos telespectadores, para quem está nos ouvindo. Vai sobre aí, o vai Setembro você Amarelo, primeiro. alguma mensagem? Eu tô meio com tosse. Bom, então eu vou falar já antes. O Setembro Amarelo é só uma marquinha só, mas não pode ficar só no Setembro Amarelo, né? Essa questão de resgate de vida, de se preocupar, de olhar, a gente coloca um alerta, justamente amarelo, né? Um alerta, mas é um alerta para o ano todo, não é só para o Setembro Amarelo. Mas que a gente realmente resgate mais esse lado de vida, porque nós estamos vivendo a geração Thanatos, que é muito negativo, é muito do lado ruim, é só você ligar uma visão, você só vê notícias ruins, isso em todas as áreas. Nós estamos vivendo agora um momento bem delicado da política, e tem muitos que nem querem mais nem ver nada de política, porque é muito decepcionante, fica muito entristecido. Então, a gente resgatar essa questão de vida, e ver o lado sempre bom das coisas,
porque sempre tem um lado bom, mesmo nas piores coisas tem um lado bom, mas que o Setembro Amarelo você seja um alerta para o teu ano inteiro, para você resgatar mesmo a tua vida, você olhar para o mundo de uma outra forma, apesar de estar de um lado tão escuro, você não ficar no lado negro da força, você olhar para o lado mais claro, como o girassol. E querer virar para o sol, né? Isso. Fazer esse primeiro movimento é difícil e muitas vezes precisa de apoio para conseguir virar. Então, pedir ajuda, eu acho que não é vergonha para ninguém, né? Muito Exatamente. pelo contrário. É se reconhecer o quão fraco eu sou e daqui eu não consigo me virar sozinho. Me ajude porque eu quero sair. E a gente vê as pessoas que sofrem de doenças mentais falarem, eu estou em sofrimento, né? E isso é muito importante. Nós todos somos humanos, né? Às vezes nós precisamos de ajuda. Às vezes eu vou pedir ajuda para a Dione. E eu vou pedir ajuda para a Renata. Então, vou ter sempre uma melhor amiga, uma amiga do lado ali. É como ter os primeiros socorros, né? Exatamente. Então, assim, para aqueles que precisarem também, sabem que podem contar conosco ali na escola, tanto na escola quanto na faculdade, né? A gente está ali o ano todo, né? Basta procurar, é um serviço gratuito que a instituição oferece. Então, assim, estamos ali para o que eles precisarem, né? E acho que é isso. Acho que é isso também. Novamente, eu gostaria de agradecer muito vocês duas. Eu sei que o tempo de vocês é corrido, é curto. E olha que faz tempo que a gente está tentando marcar essa conversa, né? Desde o ano passado. Aí encontrei a Dione e falei, Dione, de setembro não pode passar. Vamos pegar esse Setembro Amarelo aí. Aí ela falou, vou falar com a Renata e graças a Deus deu certo. Então, agradecer muito vocês, o tempo que desprenderam para estar aqui conosco. E vamos ganhar a caneca. Vamos ganhar a caneca e marcar mais conversas aí para frente, porque eu acredito que além do papo ser bom, ajuda muita gente, né? Verdade. Nessa doença aí do século, que é essa doença mental que nós estamos sofrendo tanto, né? E é algo que, se você olhar de fora, às vezes você não consegue falar, fulano tá em sofrimento, fulano tá doente. Não se vê, né? Mas se sentem muito, a ponto de querer tirar a própria vida para acabar com o sofrimento, né? Então, muito obrigada. E obrigada a vocês que estão nos assistindo e até a próxima. Um grande abraço para vocês.